Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudações aqui de vosso irmão Saulo de Tarso. Que Deus continue nos abençoando. Agradecido a Deus por mais essa oportunidade, compartilhar uma porção das Escrituras, dando continuidade nesses últimos vídeos que eu tenho postado, falando sobre a Igreja Europeia, primeira Igreja Cristã Europeia, fazendo um paralelo dos dias que estamos vivendo, de igrejas que têm se iniciado, pessoas que têm se reunido para começar, né, uma igreja do zero, e não só essas pessoas, mas nós também que temos procurado nos ajustar conforme a palavra de Deus tem sido esclarecida para nós, dando continuidade ao que nós já temos, né, a estrutura que já temos, mas procurando se alinhar ao que Deus tem nos mostrado. Vale sempre lembrar, né, o que Salomão disse em um dos capítulos do livro de Provérbios, que a vereda do justo é como romper da luz da aurora, vai brilhando mais e mais até tornar dia perfeito. Isso tem se cumprido, né? Isso tem acontecido nas nossas vidas, procurando sempre ter a humildade de reconhecer quando temos que dobrar uma esquina, quando temos que voltar atrás em alguma coisa, mas sempre com os nossos olhos fitos em Jesus, como diz Paulo lá em Hebreus, capítulo 12. Meus queridos, os irmãos vão notar que eu provavelmente durante todo esse período de inverno aqui vou estar usando uma touquinha, vai ser aqui meu acessório praticamente aí presente em todas as transmissões ou vídeos aí que eu ir postando. Também esses dias tem sido muito agitado aqui, né? Muitas tarefas, quase que eu não conseguia essa semana postar um conteúdo para os irmãos, mas se esforçando e pela graça de Deus consegui aqui tirar pelo menos uns minutos para postar esse conteúdo. Continue orando por nós, estamos orando por todos vocês, por toda a noiva igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ao redor dessa nação. E vamos lá, meus irmãos. Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Quero ler esse versículo aqui, eu já tinha até lido anteriormente, mas para dar um ponto de partida aqui, voltar lá no livro de Atos e fazendo aqui essas conexões e também tomar aqui a mensagem do profeta, uma mensagem muito especial. Eu quero ler aqui alguns parágrafos nesta ocasião para os irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós temos que dar um passo para algo que nós nos sentimos ainda desconfortáveis, no sentido de que é um passo para algo que nos tira da nossa zona de conforto. Que zona de conforto é esta? A de sempre estar acostumado a estar congregando numa igreja, numa estrutura já pronta. Quando nós agora estamos tendo que sair disso, de todo esse costume, de toda essa tradição que nós tínhamos, e ir agora, voltar ao original, a essa restauração de como era no princípio, e nós temos que fazer isso agora, como era feito para que nós possamos alcançar os mesmos resultados. Então, abrindo mão dessas estruturas já prontas e ter que iniciar do zero ou ter que voltar em muitas coisas que ficaram aí para trás e acertar e corrigir e convergir, isso nos tira totalmente da zona de conforto. E isso causa, claro, medo, isso causa dúvidas. Como se dará isso? Né? Aconteceu com a própria Maria, né? A bem-aventurada, aquela que encontrou graça, né, aos olhos de Deus. Ela também não entendia como que aquilo ia acontecer. O Espírito Santo fazer sombra sobre ela e aquilo gerar aquela vida, produzir aquela vida, criar tanto o gene
né, o espermatozoide, como o óvulo e tudo aquilo que nós sabemos. Então, irmãos, essas pessoas se reúnem, né, saem ali do grupo que estavam e se reúnem, seja algumas famílias, né, 2, 3, 5, quantas famílias for, como tivemos aqui nessa igreja de Filipenses, eram menos de 10 famílias, eles se reúnem. Essas pessoas ali, baseadas na liderança do Espírito Santo, sem ter ainda um pastor, sem ter ainda uma estrutura, uma junta de diáconos, administradores, sem nada disso. Apenas ovelhas agora se reunindo, dando um passo para o cumprimento das Escrituras em obediência, soberania da igreja local, pastor local, todas estas coisas. Mas agora, como que isso vai acontecer? Deus vai enviar alguém de fora? Deus vai levantar alguém ali de dentro? Como que essas ovelhas vão agora se comportar? Como que elas vão descobrir qual será essa liderança que Deus vai atuar? O Espírito Santo é o líder, mas ele atua através de homens. Então, quem será essa pessoa? Como vamos observar, discernir, descobrir quem é essa pessoa? Então, vão surgindo perguntas. Isso é normal, porque saiu daquele comum, convergiu agora para uma dependência total do Espírito Santo, como aconteceu na vida de Maria, já que eu citei aqui. Então, algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Esse versículo 6, ele diz muita coisa, muita coisa. E estou plenamente convicto de aquele que iniciou boa obra em vós. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, o profeta Paulo, estava convicto que essa obra na igreja de Filipenses foi o Espírito Santo que iniciou. Então, ele iria concluí-la. O que cada grupo deste precisa estar convicto, precisa estar com certeza, precisa estar com total segurança, é que o Espírito Santo iniciou essa obra em vocês, em nós. Mesmo com a doutrina certa, mesmo com o entendimento, dando o passo para a palavra, é preciso fazer isso com o espírito correto. É preciso fazer isso mediante a liderança do Espírito Santo. Por quê? Porque se for através da liderança do Espírito Santo, ele irá concluir essa obra. Se não, irmãos, vai ser apenas mais uma organização, mais um sistema, mais um movimento iniciado pelo homem. E no que vai dar nisso? Aí eu quero voltar no livro de Atos e trazer uma, uma, uma passagem, né, bíblica, lá nos dias, né, dos apóstolos, da igreja primitiva, onde um grande sábio daqueles dias, Gamaliel, doutor da lei, fariseu, citando uma doutrina farisaica, com muita sabedoria, com muita propriedade, lidando com esses acontecimentos. Levantaram vários homens ali, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, né, depois ali da vinda de Jesus, levantava-se homens e agregava pessoas, né, e levavam pessoas após si naquelas suas doutrinas, naqueles seus propósitos, e aquilo não dava em nada. Então, quando aconteceu aquele movimento dos apóstolos da igreja primitiva ali, do Espírito Santo, quando houve aqueles questionamentos dos fariseus, querendo matá-los, claro, tinha ali questões financeiras, tinha questões ali religiosas, do espírito religioso, mas aí Gamaliel vem e mostra para eles, se isso for de Deus, Deus há de vindicar isso. Se não for de Deus, vai acabar esse movimento como foram com os anteriores. Então é importante, né, cada indivíduo que está fazendo parte aí de algum grupo, está se posicionando para esse início de uma igreja local, de um corpo local, né, de uma igreja exercendo sua soberania, seus direitos bíblicos dados por Deus,
é importantíssimo observar isso que Paulo pontuou aqui para a igreja de Filipenses. Estar plenamente convicto, com certeza, que o Espírito Santo está iniciando isso. Como o profeta nos advertia, motivo e objetivo. Dito isto, os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias no capítulo 5 de Atos. Veja que interessante, eu já tinha chamado as vossas atenções que no capítulo 4 de Atos, a partir do verso 10, você pode ler ali, as pessoas observando, presenciando ali aqueles sinais, aqueles prodígios, como a cura, aquele milagre que aconteceu naquele aleijado ali que estava na porta do templo, na porta chamada Formosa, quando Pedro e João passavam por ali para ir no templo, e aconteceu aquele milagre, aquela cura, e tantas outras coisas, as pregações, as pessoas ouvindo Pedro, João, os apóstolos, eles percebiam, eles identificavam que aqueles homens estiveram com Jesus. Então aquela igreja levava essa característica, carregava isso, expressava aquele Jesus ressurreto. Então hoje nós precisamos voltar a esse patamar. Nós precisamos voltar a essa posição, de que as pessoas olhem para nós e possam ter essa mesma conclusão. Nós possamos olhar uns para os outros, porque os dons que Deus envia é para expressar Ele, sua presença. Os ofícios que Deus envia para a igreja é para expressar sua presença, é para expressar Ele. Então tudo é para Ele, como nós lemos o próprio Paulo falando, né? Para Ele e por Ele. Então, outro fato aqui muito interessante, irmãos, já que estamos falando de começar uma igreja, começar certo, começar sobre essas mesmas bases, né? Malaquias 4, versos 5 e 6, trazendo tudo à restauração. Capítulo 5 do livro de Atos, pode ir ali ler todo o capítulo, né? Ali nós tivemos a oferta de Ananias e Safira, eles mentiram ali para o Espírito Santo operando ali plenamente naquela igreja, nesse início, com todo aquele poder ali, e eles caíram mortos, né? Foram mentir, não para os apóstolos, mas o Espírito Santo, né? Então, aquilo trouxe grande temor, que aquilo foi divulgado, né? As pessoas uma falando para as outras. Então, quando nós lemos ali no verso 11 do capítulo 5 de Atos, a Bíblia fala que grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. E quando nós vamos seguindo aqui a leitura, verso 12 em diante, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Então aquilo causou um temor tão grande que as pessoas pensavam mais de duas vezes, antes de entrar naquela igreja. Não se entrava de qualquer forma. Então, volta lá em Atos capítulo 2, né? Quando Pedro e os demais apóstolos foram questionados, né? O que aquelas pessoas tinham que fazer para receber aquilo? Aí Pedro deu as instruções, Pedro tinha a chave: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Então, essas pessoas não entravam nessa igreja sem passar por esse processo. Então, tudo isso aqui, irmãos, é importante ser observado. Não é iniciar apenas mais um aglomerado de pessoas, mas uma igreja. Essa igreja. Aqui está o modelo. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que o Espírito Santo iniciou a obra. E agora nós somos essa igreja ômega.
essa igreja que recebe a pedra de coroa, onde o Espírito Santo então conclui essa obra. Isto é onde nós desejamos chegar, né? Então diz assim, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo tivesse em grande estima. Então, as pessoas para entrar ali, elas tinham temor, porque viam, como lá no capítulo 4, elas identificavam que aqueles homens estiveram com Jesus. Não era uma seita, não era apenas como aqueles fariseus, saduceus, que tinham a lei ali, mas não se via poder, não se via dinâmica. Quantos anos aquele aleijado ficou ali na porta do templo pedindo esmola? Quantas vezes aqueles fariseus, aqueles Anás e Caifás ali, os sacerdotes, passaram ali e nunca curaram aquele homem? Por quê? Tinham a letra, tinham a lei, mas não tinham poder. Agora vem essa igreja com poder e demonstração, mostrando que esse Jesus estava vivo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, que trazia demonstração, que trazia resultado. E em tudo na nossa vida, nós não queremos só a teoria, nós queremos a coisa funcionando, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Essa conexão que nós temos, uma igreja europeia, portanto uma igreja gentia, iniciando com o apóstolo Paulo, com o profeta Paulo, tendo essa convicção que o Espírito Santo iniciou essa obra. Então, que possamos ter essa confirmação, né? E veja que maravilhoso que aqui, né, os apóstolos, né, Pedro e João, sendo julgados ali por aquele sinédrio, e nós vamos seguindo aqui no capítulo 5, os apóstolos são presos, tomam ali umas chibatadas, e depois são soltos, e eles foram seguindo, pregando no templo, pregando nas casas. Veja que interessante, já lá no verso 33 em diante, o que eu comentei aqui sobre a sabedoria de Gamaliel. Eu tive meditando nisso e achei importante, porque aqui Gamaliel estava intervindo ali nessa situação, né? Teve essa intervenção, e ele traz esse tópico que é tão importante, né? Em todas essas questões de quando se inicia uma igreja, de como saber se o homem está sendo usado por Deus. Então, é lógico que desde que o homem existe, e até a maioria dos animais, né, funciona dessa forma, todos os animais que vivem, né, em grupo, e o ser humano, como foi criado para viver assim, em grupo, precisa de um líder. Então, nós temos a figura do Espírito Santo, claro, o nosso líder, nosso pastor, mas a partir do momento que se reúne mais de uma pessoa, aquilo vai exigir uma liderança. E, obviamente, essas pessoas, né, que se iniciaram ali, este grupo, vai estar ali orando, buscando instrução nas escrituras de como detectar, né, essa pessoa que vai estar sendo usada então pelo Espírito Santo para liderar esse povo. Naturalmente, o povo vai ser já de início ali liderado por alguém, isso vai acontecer naturalmente, mas então, como fazer essa análise, né? E eu vendo isso, Gamaliel, um homem sábio, como isso foi registrado aqui nas Escrituras, eu vi essa importância de citar isso aqui também, lá em Atos capítulo 5, a partir do verso 33. Então, naquele sinédrio, os apóstolos ali sendo julgados, eles queriam matar os apóstolos, né? Porque, como eu citei,
questão de dinheiro, né? Pessoas foram saindo de suas sinagogas, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam deixando de ser enganadas por aquele sistema. E isso causou uma grande revolta, né, nesses líderes religiosos, como acontece hoje, não é diferente, né? Você, a partir do momento que esses homens estão vendo que estão perdendo em qualquer área que seja, financeira, área qualquer que seja, já esse espírito, mesmo aqui que estava aqui, fariseu, ele se manifesta. Então, Gamaliel, aqui vem essa instrução de Gamaliel, essa sabedoria que ele manifesta aqui. Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer com estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando-se a alguém, aproximadamente 400 homens se juntaram a ele, então teve essas suas habilidades ali para persuadir 400 pessoas, e todos os seus seguidores, né? Todavia Teudas foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Então, lembrando lá de Filipenses capítulo 1, verso 6, não foi um movimento com a liderança do Espírito Santo, sendo iniciado pelo Espírito Santo, dispersou, não deu em nada. Então, meu irmão, você vai saber se esse homem, né, se esse grupo está sendo iniciado pelo Espírito Santo, como aconteceu aqui. Veja, está aqui na Escritura. Se daqui a pouco, sem a liderança do Espírito Santo, vão se dispersar, não vai dar em nada. Mas se for a liderança do Espírito Santo, vai seguir. Depois, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, uma imitação, como sempre, né? Jesus da Galiléia tinha um Judas Galileu também, que liderou um grupo revolucionário, e ele da mesma forma foi morto e todos seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Veja que sabedoria de Gamaliel. Isso era uma doutrina que era ensinada na renomada escola Hillel, né, de Gamaliel. Então era uma das doutrinas características dos fariseus, né, que é Deus está acima de tudo e não precisa do auxílio de ninguém para cumprir os seus desígnios. O que é de Deus se estabelecerá. O que não é de Deus, né, jamais se firmará. Então, era uma sabedoria e erudição muito grande de Gamaliel, e ele traz algo muito coerente e muito verdadeiro que faz muito sentido. Então acabou convencendo, né, aquelas pessoas, porque ele disse: todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois os achareis em guerra contra Deus. Então qualquer homem, qualquer coisa que se levante, meu irmão, contra esse grupinho, seja do tamanho que for, mas se foi iniciado por Deus, nada vai fazer frente. Por quê? Vai estar fazendo guerra contra Deus, porque é Deus que está no comando. Então, você tendo essa convicção que Deus iniciou essa obra em você, e, portanto, se iniciou em você, iniciou no outro, no grupo todo, ele há de concluir. Ele vai finalizar essa obra. E aqui nós temos essa forma que Gamaliel trouxe com muita sabedoria. Deixa esses homens, deixa eles continuarem pregando, deixa eles continuar fazendo esses sinais e maravilhas. Foi o que Gamaliel disse. Se não for de Deus, logo a coisa vai acabar. Então, se levanta um homem, se levanta alguém no meio deste grupo, chamando a responsabilidade ali para si, exercendo a liderança, deixa ver até onde vai. Por quê? Se for Deus usando este homem, a coisa vai ter um engajamento, a coisa vai fluir naturalmente. E é claro, irmãos, todos nós sabemos
que todos os homens que Deus chamou, eles nunca estavam correndo atrás de algo. Pega Moisés, pega Gideão, pega todos ali. Eles sempre fugiram, mas Deus os escolheu, até que eles foram e fizeram aquilo que Deus os chamou para fazer. Agora, a mensagem, para finalizar, meu tempo já está estourando, a mensagem humilha-te, uma mensagem maravilhosa, a partir do parágrafo 83, página 12. Fazer então a escolha do pastor. O que nós devemos observar, né? Já que o pastor é peça aí fundamental, né? No início dessa obra, no início dessa igreja que está aí nascendo, que está começando. A partir do parágrafo 83, você toma essa mensagem e você vai ver que um grupo de irmãos, né? O profeta cita aqui o irmão Boze, eles saíram de uma igreja, né? Tiveram ali as divergências, saíram dessa igreja e começaram, né, ali a se ajuntar, a congregar, até então sem um pastor, né? Porque saíram da igreja ali, onde eles se congregavam, e partiram para começar do zero. Provavelmente começando ali, quem sabe, em casas, depois alugou um salão, né? O profeta cita aqui, alugaram um local, e veja a orientação que o profeta dá. Eu estava conversando com um homem outro dia que está acabando de organizar uma igreja, saiu de uma organização que havia, o irmão Boze, aquela igreja onde eles tinham tido essa grande igreja ali por tanto tempo. O Senhor estava abençoando. Então as pessoas chegaram a um ponto, que aqueles cristãos humildes chegaram a um ponto que elas quiseram se polir como o restante delas, quiseram lançá-la em uma organização. Quando eles fizeram, somente aqueles cristãos humildes ali dentro não queriam isso. Toda a vida eles tinham sido ensinados contra isso, de forma que eles saíram dela. Agora eles têm um grupo, e o Senhor lhes tem abençoado até que eles estão entrando para o interior de um grande lugar agora novamente, para uma igreja agora que acomoda cerca de 4 ou 5 mil pessoas. E eles estão começando de novo. Então, a mesma situação que muitas pessoas têm se encontrado hoje. Saíram do grupo onde estavam para começar de novo. E eles vieram a mim e disseram, irmão Brana, sentado exatamente no escritório ali, no escritório da igreja outro dia. E eles disseram, um dos líderes, o irmão Carlson, e eles disseram, o que nós devemos fazer? Então, tinha uma liderança ali. Lógico, né? Todo grupo, irmãos, vai ter uma liderança. Passou de uma pessoa, alguém vai ter que exercer a liderança. Que rumo vai tomando, até que Deus vindique ali alguém em definitivo. E nesse período, os membros ali, né, todos ali do grupo, vão examinando as escrituras, vão buscando de Deus, né, que envie essa pessoa, que manifeste essa pessoa. Porque às vezes a pessoa já está ali, então ela precisa ser manifestada. E eu disse, encontre um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda a denominação. Então, já começa por aqui. Não procure um grande homem aí, né, com reputação, que já era isso ou era aquilo. Veja bem, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno, dócil, humilde, que viva a vida. Deus cuidará do restante, está vendo? Eu disse, um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde. Deus fará o restante. Não algum grande sabichão estranho que vai pôr isto em ordem e isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas. Eu disse, isso nunca funcionará. Você simplesmente, isso mesmo, cada peça na igreja deve trabalhar juntamente. Você deve sustentar a sua parte. Então, resumindo aqui, irmãos, é não ir pela aparência, né? Deixar com que Deus, a fonte, direcione, e o profeta traz essas características aqui, que é importantíssima, né? Porque somente essa pessoa humilde, dócil, claro, temos lá na carta de Timóteo, Tito, os requisitos, essas pessoas vão estar ali constantemente lendo esses requisitos para estar analisando, né? As pessoas que vão surgindo ali se enquadram nesses requisitos,
Essas pessoas têm que estar fazendo isso o tempo todo. Então, e o profeta traz aqui uma orientação importantíssima. Um homem bom, genuíno, dócil, humilde, e Deus cuidará do restante. Né? Não um sabichão, não uma pessoa que só ela sabe. Amém? Ler aqui essa parte já vai trazer um grande esclarecimento para nós. Deus os abençoe, espero que tenha contribuído e Deus nos permitindo, daremos continuidade com assuntos que fazem parte desse assunto que estamos falando. Um grande shalom, que Deus os abençoe.